Opa, e aí, minha gente? Sei que eu tô meio atrasado, mas é que tá com umas obras aqui em casa. Minha janela tá quebrada aqui. Então, os caras. Bah, caiu, chegou até a cair. Os caras foram tentar. Tava rodando ali. Piso, coisa do banheiro também. E trabalho fora do YouTube. Bom, nitidamente eu não vivo do YouTube, né? Então, sei que eu tô meio atrasado. Esse episódio, eu fiquei assim. Teve coisas visualmente bacanas, teve coisas que talvez eu até defenderia algumas mudanças em relação. Eu sei que vou dizer, mas isso estava na original. Mas sabe, meio que foi meio que um anticlimático, por exemplo. Porque daí, vai ter o pai, não teve, sabe? Esse meio. E meio que ficou meio que contrário ao que os próprios certos personagens disseram, sabe? Do jeito da reação dele. E teve coisa que ficou meio, tipo, até, sabe, os caras falando. Mas tô assim, sério, o cara falou isso, entendeu? Tipo, ele tá tentando convencer os outros ou ele mesmo disso. Então não sei se alguma. Já que mudaram tanta coisa, entendeu? Por que não mudaram isso? Já que vão mudar. Bom, vamos. E o que que começa eles indo aqui, né? Estão naquele campo, eles acham. Esse cara, eu não sei que eu não amo o nome dele, se eles chegaram a falar o nome dele ou não. Ele diz algo, achamos um acampamento dos caras do Rio, mas tem uma coisa estranha. Só que ele não fala o que e o Cristo não pergunta o que, né? Eu disse, a primeira coisa que eu perguntaria é o que? Daí eles chegam lá e acham. Os caras estariam mortos, só que não. Sozinhos, assim, não teria quem matou eles, o inimigo. Só que depois mostra que os caras não estavam. Ou alguns estavam mortos e outros não estavam, sabe? Eles misturaram mortos com não com vivos para se disfarçar. Ou os caras conseguiram se fingir de mortos minimamente, assim, sabe? Ficou meio estranho, assim, pra fazer uma armadilha. E depois que os caras matam. Né, os caras do Rio esperam os homens do Cole matar todos os caras ali. Pra daí aparecer e cercar eles. Porque eles podiam já ter aparecido antes, até pra reforçar os caras que estavam ali. Sabe? E não deixar os caras morrer. Sabe? Por algum motivo eles não fizeram isso. Então, tipo. E por sinal, isso ali deles serem cercados e coisas assim, né? Do jeito que eles foram. Era pra ter, pelo que eu vi, acontecido no episódio anterior. Que eles teriam sido cercados ainda meio que numa encosta ali de um rio, pelo que eu li. Sabe? Foi depois, né? Então isso que. Por sinal, né? Eles, já que eles já tinham passado o Cole, né? Eles podiam ter encontrado ele na ponte, feito a armadilha, sabe? Eles já tinham a opção de fazer cercar os caras. É, quando eles fossem cruzar a ponte ou algo assim. Sabe? Nem precisava ter derrubado a ponte, né, como eu falei. Então ficou meio estranho já não ter sido feito no episódio anterior, né? Porque daí eles pegaram, derrubaram a ponte, o Cole e os homens dele cruzaram o rio, não sei como, se através de jangada ou a nado, o barco. E o pessoal do rio, né, os Rivermen ali e o Stark, tiveram que ficar esperando o Cole e os homens dele fazer isso pra daí emboscar eles. Pra quê? Né? Por que não emboscaram antes? Ainda mais com a superioridade numérica que eles estão, né? Como é que era? 200 né? Dos caras do Rio e etc. Pra cada um ali do Christian Coulson. As cenas de batalha. Cara, eu não sou perito em coreografia de batalha, mas visualmente ficou bacana. Olhando assim, talvez tenha sido muito mal feita. Em termos de realismo e coisa assim. Vou confessar que eu não fui atrás disso, né? Então pode ser que tenha sido em termos de. Porque até o Cole usou flail, né? Aquela bola. Dizem que não é uma arma muito boa, mas que historicamente foi usada. Mas seria uma das piores armas pra tu usar, por assim dizer. Mas visualmente eu achei bacana, entendeu?
Não vou negar. Mesmo que tenha sido. Então talvez eu esteja pagando, entre aspas, pagando pau para algo que tenha sido muito mal feito. Sabe? Mas depois eu vou conferindo os canais que são medievalistas mesmo, assim. Apesar de eu ser formado em história, eu não sou medievalista no sentido assim, de coreografia, né? De o que seria luta real, assim, tipo, seria assim que se luta, sabe? Não é minha área. Tem quem seja. Eu conheço, não sei no Brasil, mas na gringa eu conheço alguns, assim. Não, tipo, não que eu conheça, né? Mas eu pessoalmente, tipo, não. Mas tem canais que fazem. Daí, tá, bom, legal que o Cole fala assim, se tiver luta, muitos de vocês também vão morrer, né? Eu olhei assim, sério, o Cole falou isso, cara. Será que eu tava bêbado, sabe? Tipo, se eu tô com a superioridade numérica dos Riverman e dos Stark ali, eu daria risada, tipo. Como os caras do Cole ali pareciam uma meia dúzia, entendeu? Primeira coisa, se tivesse batalha, os caras nem precisavam fazer aquele, né, chora, né? Era só fazer, né? Só os arqueiros, quantos arqueiros devem ter naquela multidão ali, né? Taca aí as flechas e já. Né, quantos arqueiros tem aqui, né? E cercaram ele dos dois, tanto atrás quanto na frente. Né? Quanto na frente, então. Quanto aqui, né? Os caras estavam totalmente cercados, né? O Couto tinha uma meia dúzia, né? Uns 20, 30 caras, nem isso. Quantos. Os caras podiam tacar de flash e Deus, né? Nem precisava, né? Isso aí de. Não, e por sinal, né? O que foi besta. O cara falou assim, né? Então, em vez deles rir na cara do sujeito, acho que esse cara aqui, que é o. Não lembro se é um Stark também. Eu esqueci se é ou não, né? O cara que tá liderando os Greybeard, os caras da muralha, né? Ele pega e diz, ótimo, né? Que maneira melhor de morrer do que com lâmina, com espada na mão, né? Tipo, dizendo, morrer com honra, pá, né? E daí então, pô, o Cole fala, ok, né? Então seja, né? Eu contra você, né? Eu sozinho contra vocês dois, né? Tipo, né? O cara desafia os dois ali, coisa bem de honra, assim, pá. E daí, do nada, sem ninguém mandar, porque no livro dá a entender que os caras mandaram, né? Pegar e tacar de flecha nele. Pelo que eu vi ali. Mas ali, sem ninguém mandar, uma mulher que até tá nomeada no livro, coisa assim, e eu vi teoria fora de quem seria ela, mas na série ninguém falou nada, né? O cara chega até a pegar o bagulho que a Alicent deu pra ele, né? E tu pensa o quê? Que vai dar uma baita de uma luta entre os dois. É por isso que eu digo o que foi anticlimático. Tu pensa que vai dar um baita de um duelo entre ele e os dois, né? E o velho e o gurizinho. Entendeu? Tu pensa que assim, vai dar a luta, entendeu? E daí pra vem. Os caras até ficam. E eu até pensando, será que os caras iam aceitar ou não, sabe? Se não tivesse a mulher tacado as flechas no cara, o que eles iam fazer, né? Eu fiquei. E o legal, assim, mas daí tá vendo a mulher taca ali as flechas. Foi 3 flechas, né? Uma aqui no. Aqui assim, uma mais alta, né? Que tá aqui, e depois uma pá, né? Ninguém dos homens do Cole faz nada. Fala uma palavra. Quando vê o líder deles, que eles seguiram até aqui, né? Uma situação, bem dizer, quase, né? Uma marcha suicida, quase. E ainda fala, né? Nós fazemos a luz. Assim, fala, dá um jeito de. Como se fosse, tipo, algo meio religioso, por assim dizer, né? Mas os caras não falam nada. Nenhum deles, né, foi lá e tentou meter o escudo na frente. Aí, tipo, tem um cara que tem um escudo bem ali na frente. Ó, os caras até olharam, tá? Esse cara tá com um escudo na mão aqui, ó. Por que esse cara não pegou e não foi pra frente pra tentar proteger, né? Ficou parado olhando, eles ficaram parados olhando, entendeu? Deve ter até gente com escudos ali na. Ninguém tentou pegar algum escudo ali. E eu fiquei assim, não, cara, não, sabe?
Se fosse mais de mais de vários arqueiros tacando, 3 arqueiros tacaram as flechas ao mesmo tempo, até vai, entendeu? Mas a mulher pegou, foi calmamente, pegou, tacou 3 flechas, né? Ninguém falou nada, entendeu? Ou fez nada, tipo, né, meu? Tipo, a coisa mais anticlimática, sabe? E que sei que tá. Depois deles dar o foreshadow, assim, tipo, vai ter uma luta de espada, vai ter um duelo foda. Não, pá, né? Não teve. E daí o guri até fica tipo, what the fuck, sabe? E o legal é que o velho, que era todo de morrer, né, vamos morrer e não sei o que, né, o duelo, a honra, por assim dizer, só, vai lá, né, e tipo, esses caras de onde meio ficar zangado, porque a mulher, aquela mulher random ali, entre aspas, né, até onde, pra quem tá vendo a série é random, ninguém sabe quem ela é, pegou e agiu sem os caras mandar, né. Ou ela tinha a ordem dos caras pra fazer com ele? Não. Entendeu? Então foi algo bem what the fuck, né? Os caras, até onde ela sabe, os caras estavam negociando, os caras foram desafiados por um duelo, os caras não recusaram o duelo, né? Quem é que manda? Quem é que disse que ela tinha autonomia barra ordem pra fazer com ele? Entendeu? Os caras podiam pegar, pedir a cabeça dela, porque se eles sabem, quer dizer, talvez eles não viram que foi ela que fez, né? Entendeu? E por que ela fez, afinal das contas, né? Será que ela achou que os caras não iam ganhar, né? Bom, talvez não ganhassem, né? Mas se bem que o Cole tava todo cansado, né? Olha a luta que o Cole fez com ali, né? O Cole já tava todo, né? E numa marcha, o cara, né? Toda cansativa, exaustiva, né? E enquanto os caras estavam ali de boa esperando, né? Só isso aí já daria uma vantagem. E fora 2 contra 1, né? O guri toquei, mas o guri é mais inexperiente. Talvez o guri poderia não ir e selecionar alguém, um campeão, por assim dizer, né? Pra ir no lugar dele. Entendeu? E eu sei que vai dizer, mas foi mais perto do que tá no livro, porque no livro o cara desafia e toma as flechadas, né? Ok. Mas como eu digo, já que mudaram tanta coisa, entendeu? Não, e pior, poderia de fato dar o duelo, coisa assim, pá, e quando, se o Cristo, o Cole fosse matar um deles, daí a mulher pegar e fazer pra dizer que, pá, né? Não deixar o cara. Poderia também, sabe? Daí, tá, vai pra cena da Alice e a Helena ficaram presas lá no túnel, com uma porta sem saída. E o legal como é que os caras acharam, né? Porque como é que os caras acharam elas ali? Os caras não saberiam que tinha uma porta, né? Um túnel no quarto delas, né? Como é que porque elas não conseguiam voltar porque o bagulho fechou por trás, sabe? Então elas simplesmente acharam elas, né? Porque sim. O legal aqui, Damon e a matemática. Meu amigo Ser Luthor e 4 e 10. São 4 ou 10 dos seus melhores. Pô, mas ou é 4 ou é 10. O cara não sabe contar quantos morreram, cara. Daquela. Num total de 5 e 20. Como assim, sabe? Tipo. Eu fiquei. Não sei se eu não sei interpretar ou o cara, tipo. Não se deu o trabalho de contar, sabe? Tipo, eu fiquei assim, what the fuck? Pi. Sabe? Eu fiquei assim, what the fuck, né? E daí ele fala assim: quer provar que eu não sei governar, quer me humilhar na frente das grandes casas e tudo mais. Mas as grandes casas estão sabendo disso? Elas estão sabendo que os Gold Clock estão sendo assassinados lá porque o Daeron. E é por ordem do Daeron? Tipo, estão sabendo? Porque mesmo. Sim, vamos. Não, mas corvos podem estar avisando eles de que isso está acontecendo. O quê? Mas como é que eles sabem que é verdade?
Poderia ser notícia falsa, entendeu? Não estão mandando um videozinho e foto pra eles dos cadáveres dos Gold Cloak, né? Os mantos dourados pra os caras saber, de fato, estão matando os caras lá e a Rhaenyra não tá conseguindo, né? Impedir lá, estão criando caos ali e tá, né? Então a Rhaenyra não sabe governar. Só que não, né? Pode estar chegando as mensagens ali, mas tipo, e é verdade? A menos que eles. Claro, a menos que as grandes casas tenham de fato ali espiões deles ali em King's Landing e estejam mandando corvos, né? E que daí assim, bom, na palavra do corvo desses caras aqui eu acredito. Entendeu? Se tem isso, eu não sei. Cara, isso é meio besta não ter. As grandes casas têm que ser muito bestas de não ter uns espiõezinhos e coisas assim, né? Pra relatar, né? Mas. Daí eu tô tendo que presumir isso, né? A série nunca não mostrou pra nós. Ela não mostrou e não falou. Entendeu? Daí eles discutem o que vão fazer. Se vão lá, deixa eu ir lá, tacar o dragão, taca de fogo em cima. Diz, não, faz com um exército regular, espera um pouco. Mas, mas vai o custo, não sei o que. Bom, o custo ia ser talvez mais um ou outro Gold Cloak morto. Versus o custo de queimar meio mundo da cidade, né? É a repercussão de queimar meio mundo da cidade. Poderia ser pior, né? Muito pior. Cara, a gente não. O Ormond tem a teoria que os caras iam se importar, né? Se a Rhaenyra pegasse e tacasse fogo em Tubenton, né? Pois é, a gente não sabe. Será que talvez os caras sejam tão, tipo, que eles nem se importassem muito, né? Mas eu acho que talvez se importassem, né? Daí a Rhaenyra disse que eu vou mandar facas, né? Eu acho que seria assassinos, dá a entender, né? Os Sand Knives, né? Eu suponho que ela que. O que podia ter dado. Que quase deu certo, por sinal, né? Quase deu certo. Por sinal, né? Quando o Aegon e o Cole mandaram aquele gêmeo lá de assassino, né? Pra tentar matar, né? A Rhaenyra, o Otto como é que tu fez? Isso é uma estratégia que nunca vai dar certo. Mas quase deu, meu. Quase deu. Sabe? Não deu assim por um triz, entendeu? Aqui a Rhaenyra pegou e foi mandar assassinos e ninguém disse, não, isso não vai dar certo, isso é burrice. Todo mundo ficou bem quieto, entendeu? Então ficou assim, será que foi burrice, mas ninguém falou nada? Ou não foi burrice? Eu até digo porque quase deu certo, né? Se não é o cara lá, ele usar o nome de um cara que o outro conhecia, que o Gwen conhecia, teria dado certo. Ou pelo menos mais chance de dar certo, né? Porque os assassinos foram pegos de surpresa, né? E também os assassinos, né? Porque o plot ali fez com que os assassinos não lutassem muito bem, né? Pelo menos comparado ao Gwen e os guardas ali, né? Aqui o Demon, tipo, ótimo, eu vou. Meu, como é que o Daemon Targaryen, que todo mundo pelo menos conhece a cara dele, entre aspas. Não digo que todo mundo conhece, mas. Né? Cabelo de Targaryen. Como é que o cara vai se infiltrar na cidade como assassino, entendeu? Tipo, what the fuck? Se alguém que não iria se infiltrar na cidade como assassino seria ele, né? A própria Daenerys, um bom assassino tem uma cara, né? Que ninguém. Né? E daí tá, né, por algum motivo, o Daemon recusa os Valerion, né, os homens, pra ajudar ele. Não que não tenha sido inteligente. Porque ele podia usar os caras, mas também usar a estratégia que ele fez ali, né? De se usar de isca, né? Uma coisa não impede a outra, né? Mas por algum motivo ele só quis ir sozinho, né?
Mas também se a estratégia dele falhasse, pô, né? Viesse mais de um, fosse mais de um assassino, etc, né? Daí, por sorte, sorte barra coincidência, vem a delegação do Lord Boros lá, que também... Eu sei, o cara tá meio que, né, dando tiro, né, quem que ele apoia, que ele também tava meio de apoiar o Ormond, né, ou não, né, tava dizendo, não, se o Veiga chegar lá, vir aqui, eu tinha, né, aparecesse lá pra coisa, eu apoio. Mas também agora ficou assim, vou brincar um pouco com a Rhaenyra, né. Mas que também, mas o que é meio idiota, porque tecnicamente, como eu digo, né, 2 dragões, que era o da Aeron e o Veigar, contra 6 da Rhaenyra. Né? O Boros já devia, tipo, não, tá, ganha, né? Fora o resto do... militarmente, etc. Então, vamos apoiar a Rhaenyra de uma vez, entendeu? A guerra parecia ganha mesmo. Não tinha por que o Boros não tá apoiando a Rhaenyra de uma vez. A menos que, como eu digo, o Boros tivesse algum, sabe, vai acontecer o que vai acontecer. O Boros não tinha como saber, entendeu? Então isso aí do Boros não ter ido lá e... Bom, talvez dizer, não, ele não vai lá porque ele tem medo, medo da Rhaenyra cortar a cabeça dele ou algo assim, sabe? Tecnicamente, não, e pior, tecnicamente a Rhaenyra já era pra botar ele como traidor. Porque porque ele foi pro lado que dos verdes, né? Depois lá do pedido pra aquela aliança de casamento que não teve, né? Quer dizer, a aliança em si teve, o casamento aqui não, né? Não sabemos por quê, né? O certo era o Boros fazer questão do casamento de uma vez, né? É a coisa mais inexplicada que eu vi. Você acha que não tem explicação no livro e não tem explicação na série. Tá? Por que o Daemon não casou com a guria de uma vez? Não? Então ficou que é tipo, what the fuck, né? E também nem. Por que ele de fato não. Que ele ajudou na guerra, né? Durante. Depois que foi feita aquela aliança lá, né? Que tropas que ele mandou, o que ele fez, entendeu? Também a gente não sabe se é que tal de o Vulture King ali, né? O rei do o Abutre Rei, se é fake ou se é verdade que aconteceu ali, ou se foi uma desculpa. E daí, cara, tira o seu sinal, tipo, vamos pegar as roupas dos caras dos Baratheon, né? Pra vestir os assassinos, né? Só que por algum motivo os caras. Daí, e que a ideia foi boa, né? Até por assim dizer. Pena que foi descoberto o plano, né? Eu quase assim, eu quase. Sabe, se eu fiquei assim, vocês tinham que ver minha cara quando eu li isso aqui. Quando eu li barra ouvi isso aqui, eu fiquei assim, tipo, what the fuck, meu. O cara diz, não posso dizer que a minha vida foi, né, melhorada, tipo, roupas boas. Olha as roupas que os caras vestiam antes versus os que eles vestem agora. O, comida que os caras têm, porque certamente os caras comem, desde que for, devem comer bem melhor do que eles comiam antes. Que quiseram dois, eu não sei o que esse cara era ferreiro, construtor de coisas, né? Esse aqui eu não sei o que fazia. Mas igual, eles têm agora acesso a quantidade e qualidade de comida muito melhor do que eles tinham antes. Tá? Vamos combinar. Desde que. Isso mesmo quando eles estavam indo em Dragonstone lá, né? Quando estão aí em King's Landing, no palácio, certamente mais ainda. Bebida. Vai dizer que o acesso à bebida, tanto em quantidade quanto em qualidade, não é muito melhor. Certamente é muito melhor. Tá? Porque acesso a vinhos e etc, etc, que os nobres e o castelo
tanto em Dragonstone lá quanto em King's Landing tem, é muito melhor do que esses caras conseguiam nos bares e coisa assim, que eles diziam, ok, mas não tem os amigos dele lá da taverna, tá, ok, tá. Mas igual, é mais quantidade de bebida, entendeu? Acomodações, como é que era a casa que eles estavam, cama que eles dormiam, os lençóis que eles tinham, versus o que eles têm agora. Porque agora, no momento, que eles estão ali de vigia nisso aqui, mas isso aqui é agora, entendeu? Pouco tempo eles estavam lá no palácio, estavam no palácio ou estavam em Dragonstone, nos quartos que certamente, ó, cama com colchão, cara, não era o colchão que a gente tem hoje aqui, assim, mas bem melhor do que eles tinham quando nas casas deles de camponês, ali, sabe? Provavelmente eles nunca nem sonhavam que eles iam dormir sabe, em coisa daquele do tipo. Banho quente, cara. Tu acha que esses caras agora, provavelmente, que eles não estão num tempo que tem água encanada e água quente por gás ou água quente por chuveiro elétrico, entendeu? Então, banho quente, que é banheira com esquentar a água, né? Esquentar a água na bacia, em coisa, e ir lá e despejar, né? Agora eles têm banho quente. Entendeu? Vivendo lá nos. E banho quente todo dia, a princípio. Né? Eles têm acesso aos criados do castelo. E etc. Né? Ao staff. Entendeu? Ainda mais agora que eles são cavaleiros, entendeu? E Dragon Harvey. Então o cara me fala que a vida dele não melhorou, entendeu? Puta que pariu, entendeu? Eu fiquei assim, não, eu não vi isso, entendeu? Tipo, os caras estão forçando o quê pra a traição, né? Que vai dar spoilers, né? Esses caras vão trair a Rhaenyra, né? Só que ok, no livro ficou bem meio, né? Parecia uma coisa bem mais que o plot da Mansa. O plot precisava e os caras, né? Até então, como nenhum deles sabia ler e escrever, ninguém sabe por que eles fizeram isso. Mas legal que eles não comentam com ninguém, sabe? Eles não comentar com ninguém, ninguém ia registrar, sabe? Tipo, por que eles fizeram. Mas daí então aqui eles têm que dar uma motivação, né? Tipo, por que eles vão fazer isso? Só que olha a motivação do cara, sabe? Tipo, e uma coisa, ele fala e daí ele pergunta, e você, né? Não pode dizer que a minha vida melhorou, né? Você pode? O cara devia, o Martel devia de responder, olha, tudo exatamente como eu respondi, olha, agora eu como melhor, eu durmo melhor, eu tenho água quente, eu tenho roupa das boas que eu nunca teria a chance de vestir. Dificilmente, a menos que eu desse uma enriquecido federal, eu nunca ia vestir. Sabe? E assim, sabe? E plus, né? Agora eles estão em guerra, coisa, agora o cara não pode ir pra taverna, mas não quer dizer que não vai poder depois, entendeu? Ou, podia também dar uma negociada lá com a Reneira, não, mas me deixa ir pra taverna, mas não sozinho, né? Me bota uns 2, 3 guardas pra ir comigo, entendeu? Me proteger, etc, né? Quem sabe? Mas não, nem isso, né? É que tem que ter a forçação de barra pra o cara ficar todo descontente e daí trair, né? Assim como né, depois ele vai se chocar, né? Tem toda a cidade lá, né? A cidade é enorme, mas ele vai se chocar com quem? Com o Daemon, e o Daemon vai humilhar ele, botar ele no chão e dar aquela humilhadinha. Fora as outras que ele já tava dando com, né? Daquele, né? Falando grosso com os caras e diminuindo os caras, o Daemon vai pegar, vai dar aquela humilhada no sujeito, sabe? Que bem na hora, assim, o cara vai estar indo pra taverna, pá, né? Justo quando o Daemon estiver passando lá. Porque, por coincidência, a taverna fica perto, fica onde o Daemon tava patrulhando,
né, fazendo aquela armadilha ali, né? Toda aquela cidade enorme, enorme. Porque se fosse uma, sabe essa coisa? Se fosse uma cidadezinha, aquela cidadezinha do Velho Oeste, que é bem dizer só uma rua, sabe? Que tudo, né? Pá de um lado e do outro. Até vai, entendeu? Porque tu não, mas não é, né? Não é uma cidadezinha do Velho Oeste. Né? De novo. Se, como eu até falei no episódio anterior, se ela não matou o Daeron, pelo menos o cara que ela achou que era o Daeron, né? Ela ia mandar pra muralha, ela mataria um bebê, cara. Eu diria que é óbvio que não, entendeu? Se ela ia mandar o cara lá pra muralha pra não matar, ela não mataria um bebê. O que ela poderia. Pois é, não, e uma coisa, né? Se o Daemon não conseguiu fazer ela matar o Daeron, ia fazer ela matar um bebê. Só se o Daemon passasse por cima dela, sabe? Algo assim, sabe? Matasse por. Fosse o medo de. Ah, uma criança, né? Pode morrer de tantas maneiras, né? Então. Eles podem achar, não, vamos tacar em alguma coisa aí, não vai matar a criança discretamente. Mas não que o. Então ficou muito forçado. Muito. Muito forçado. Isso assim, ah, não, ela vai matar a criança se for menino. Ou. Se fosse matar só por ser melhor, ela teria matado o outro, cara. Né? Que por sinal. De novo, vou bater na tecla de novo. Eles era pra ter alguém. Ou no mínimo sugerido. Usar o cara pra ser o corpo do Aegon. Que o Septão disse que precisava ver. Porque, né, o cara tinha a altura bem parecido com o do Aegon. E era só pegar e tacar fogo no cara e dizer assim, ó, esse aqui é o Aegon. E ainda mandar a Alicent e a Helena dizer que é essa. Porque daí, ó, de fato é meu filho, de fato é meu marido. Pronto, a Aegon tá morto, identificar o corpo e pá, né? Mas não, né? Que coisa, né? No mínimo alguém, o cara, né? O Grandmaster ali, né? O cara, Orvis, alguma coisa assim, ou Daemon, alguém dá ideia, sabe? Mesmo que a Rhaenyra diz, não vou fazer isso pro guri inocente, sabe? Mas eles nem deram a ideia, cara, nem deram, ou a Verme Branco ali, né, alguém podia dar a ideia, sabe? Mas nem deram a ideia, velho, puta merda. E ela fala, ou pelo menos fazer o de refém, né? Tá, mas ok, fazer o de refém, você quer viver aí no King's Landing ali? Onde é que a criança iria viver se tivesse livre, entendeu? Em altar? Que o refém pode ser bem tratado, a princípio, assim, né? Não necessariamente ia ser refém que nem cativeiro de sequestro de hoje em dia, sabe? Então, ó. Fez um drama, sabe? Ou no mínimo fazer ele de refém. Tá, mas fazer de refém como, entendeu? Em que sentido? Porque, tecnicamente podia fazer ele de refém, mas ele tá ali em ser bem mais tratado quase como um príncipe mesmo, versus, sei lá, onde é que eles iam levar a criança, né? Como é que iam criar a criança. Por sinal, qualquer lugar que eles levassem a criança que reconhecessem a criança, alguém podia. Qualquer um que reconhecesse, mesmo em Altal, podia assim. Eu tô aqui, sou um servo lá da casa Hightower. Se eu levar a cabeça desse guri lá pra rainha, imagina o que eu ganho de recompensa. Versus o guri, essa criança já tá lá sobre as vistas da rainha e todos os servos já sabem que a rainha não quer a criança morta. Vai dizer que não é. Então a criança estaria mais segura ali como refém do que em outro lugar que ela estivesse livre. E não estaria de fato livre, né? Não poderia sair muito nas vistas que alguém reconhecesse. Basta, aí é um Targaryen e a filho da Helena lá, que era a rainha, sabe? Qualquer um que, assim, imagina o que a rainha vai me dar se eu denunciar aí, né? Ou se eu já levar a cabeça aí dessas pessoas pra ela. Tô feito na vida, nunca mais trabalho na vida, né? Tô feio, ganho, talvez bobear até entro pra nobreza. Né? Mas imagina pensar, né? Os caras ter raciocínio, né? Daí a outra, né?
ó, mata, se livra dessa aí que na verdade ela diz que é ladra e não sei o que, né? Mas na verdade seria uma que saberia, que ela acho que sabe, né? Que a outra tava, sim, né? Esperando, mas ela não falou nada. Né? A mestra dos sussurros mais inútil da história, né? Que era, por sinal, ela era pra ter espiões em toda parte, né? De Kingsland, né? Essa mulher era pra ter controlar Kingsland, por assim dizer, em matéria de informações, né? É impressionante, né? Como botaram ela pra ser inútil. Sabe? Na função que tá. A Rhaenyra era pra. Pá, né? Não sabe? Caiu uma pedra que não era pra cair, essa mulher era pra descobrir, pra saber. E a Rhaenyra era pra ficar sabendo, né? Então tá tendo ali todo isso aí de que matar os caras. Porque o Daeron, né? Eu não sei se teve no livro, talvez tenha até tido. Mas igual se teve, essa mulher não sabe de nada, é besta, entendeu? Porque essa mulher era pra ter espiões por tudo que é lado, entendeu? Então ficou muito besta. Pior, né? Ficou aquela coisa, né? Botaram ela. Como que é? Vou botar uma mulher numa posição de poder. A, e a mulher que a gente tem é empoderada, tem meios pra saber das coisas, né? Mas ela não sabe das coisas. E ela tá numa relação meio semi. Não sei se elas estão continuando a relação que elas né? Lésbico com a Renegro, assim. Então, você vai falar as lésbicas do casal de lésbicas burras, né? Apesar de, apesar de essa aqui, principalmente, era pra ser inteligente, sabe? Tipo, what the fuck? Sabe? Parece até propaganda anti-LGBT, né? Só. Não sei se eu tô sendo paranoico, né? Bah, que eles botam um mega conservador se infiltrou na série ali nos roteiristas e tá fazendo a propaganda anti, né? Aí o Demon vai lá, os caras abandonam o cargo ali, o povo tá na deserção, estão com medo, fora não serem pagos. O Demon dá um discurso ali, mas dessa vez o discurso não apela tanto. O que até tá, né? Faz um certo sentido, sabe? Vou dizer assim, né? Mas o que foi o what the fuck foi isso aqui, né? O Corey assim, você fica do lado dela quando ele se recusa a lhe dar legitimidade, né? Daí, quantos anos levou para você fazer o mesmo, sabe? Só que tem uma coisa, a Rhaenyra podia fazer sem problema nenhum. O Corlys não podia fazer antes, sabe? Ou pelo menos não sem se porque a mulher dele estava viva até há pouco tempo, né? Imagina se ele tentasse fazer com a mulher viva, né? E dizendo que eram dele, porque no livro ele faz tentando dizer que era do Leonor, né? Porque, o cara, ele fala, às vezes esses filhos deles, principalmente esse aqui, como se todos os lords de Westeros tivessem os bastardos ali, sabe, dizendo, vocês são meus filhos, e sabe, ou até legitimando os filhos, assim, tipo, na lata, assim, sabe? E só o Corlys que fosse o filho da pi, né, que ignora os bastardos e não dá o nome pros bastardos, sabe? O cara é totalmente fora da realidade, assim, sem noção, sabe? Tipo, ele não tá sabendo como o lance funciona, sabe? Ou ele sabe, mas na cabeça dele ele queria que o Corlys tratasse eles de modo diferente do que os outros lords tratam os filhos. Tipo, como assim levou anos pra você tentar nos legitimar? Tipo, por que tu não fez isso, né? Um segundo, né? Eu lembro aquela cena também naquele episódio quando eles estavam no navio, né? Acho que antes de começar a batalha, eu tentei dar uma boa vida pra vocês, né? Mas tu nunca tentou dar o teu nome pra nós. Tipo, é, como se fosse assim uma coisa, né? Tipo, só chegar e dar, e o cara não quisesse porque não quis. Sabe? Ficou uma coisa bem what the fuck.
Bem what the fuck. E assim como tá sendo agora. E uma coisa meio besta esses caras da triarquia ainda. Porque uma coisa, eles estão completamente isolados e sem apoio, eles estão em território do inimigo, eles não conhecem o terreno, sabe? Tipo, os caras, assim como eles perderam a batalha, era pros caras cair fora daí, né, meu? Isso parece que é só pra ter uma desculpa pros caras, pro Corlys estar fora da capital, sabe? Com os homens dele, assim. Com certa parte dos homens dele, sabe? Acho que até a maior parte, né? Tá fora da capital. Então ficou meio besta isso aí, sabe? A triarquia ainda tá causando problemas, assim, sabe? Pode, não sei se isso tá no livro ou não, mas considero besta, entendeu? Porque eles estão completamente isolados. Né? Uma coisa é se eles estivessem em grande número, né? Mas a maior parte das forças deles já foi destruída, né? É. Sim, eu nem sei que navios eles iam ter pra voltar com os spoilers dessas incursões que eles estão fazendo aí, né? Outra coisa que eu fiquei meio assim é como é que esses piratas sabiam que o Lannister sobreviveu e até pra onde que ele vai, sabe? Porque olha onde o Lannister, né, o Tyrion Lannister foi jogado, sabe? Não tinha um navio perto pra pegar ele, pra socorrer ele, sabe? Como é que ele saiu fora dali, sabe? É pros piratas achar e ainda saber exatamente pra onde ele vai, sabe? Eu achei forçado, entendeu? Tanto eles saberem que ele sobreviveu. Só o fato de ele ter sobrevivido já é bem what the fuck. E ainda saberem exatamente pra onde ele vai, entendeu? Tipo, como é que eles saberiam disso? Algo besta. No episódio anterior. Mais, pra variar, né? No episódio anterior, eles falaram que o Tywin Thailand tava com uns mercenários meio que baratos, até segundo o próprio Larys, né? Mas então por que esses mercenários aqui não estão cavando a cova do cara, né? Esse aqui, né? Apesar, como é que eles conseguiram tirar o corpo dele ali do lugar sem ninguém ver, né? Mas por que ele tá cavando sozinho, né? Esses mercenários que ele tava acompanhado não podiam cavar o negócio pra ele, sabe? É só pra mostrar o cara fazendo esforço e não dando conta. Não sei. Mas daí tem aquela pergunta, né? Pra ver, tipo, o Aeros, pra ver quem é que é mais sincero comigo, assim, né? Tipo, daí pergunta pra ele: você acha que eu sou um homem terrível? Um homem, um rei terrível, né? Daí o cara não tem coragem de dizer, né? Fica sem jeito. Então vamos pra essa. Pelo menos esse cara tá me dizendo a verdade, né? É... Pois é, mas se os caras acham. Eu viu assim, se eles acham que o cara é um rei tão ruim e um homem tão ruim, né? Por que apoiar ele, né? Só por. Eles podiam tentar se apoiar a Reneira ou ter apoiado a Ego sabe? Não, porque eles podiam ter virado a casaca há muito tempo, principalmente o Larys, né? Por que apoiar esse cara aqui, né? Ele podia ter virado a casaca e, e apoiar o governante melhor, né? Eu achei meio what the fuck, se ele acha tudo isso do Aego. Por que ele tá apoiando, né? Não é como se o Larys tivesse, né, uma bola de cristal, os búzios, etc. Jogar tipo, as cartas, assim, pra saber, né? Certas coisas. Bom, se ele soubesse, ainda é capaz de ter, não, nem tá apoiando, né? Nas contas, né? O Egon ainda vai. Mesmo quando ele parece que ganhou, ele vai, né, vai se full, né? Então, né?
Fica mais WTF ainda, né? Esses diálogos aqui foi meio. Por sinal, né? Ele mesmo, por que não mata, né? Por que ela não. Porque ela queria ela queria o castelo. Nem sei muito por quê, porque é um castelo em ruína ali, que eu não sei se a terra ao redor do castelo tem alguma riqueza que vale a pena ser dono do castelo. Mas se ela matasse ele, ela ficava com o castelo. Ela podia ter matado o cara tranquilamente e ter ficado com o prêmio, né? Depois ele tá entendendo, tem esses ovos aqui. Não, e por sinal, se ela entregasse os ovos pra Reneira, imagina a recompensa que ela não ia ganhar, né? Plus o castelo, né? Ela ia ganhar, né? Mas, claro, tu pode dizer que, não, mas a ideia dela é que ela. Não, porque, vamos combinar, mesmo que o cara saiba coisas de como, sabe, como chocar os ovos, e eles assim, não, mas ela quer ficar com o cara pra ficar não só com o castelo, mas também ser umas, né, tem uns, eram 4, 5 ovos, não sei quantos ovos ali, né? Mas até os ovos chocarem e serem dragões, se chocar, porque igual mesmo quem sabe lidar com ovos de dragão, coisa de dragão, não, às vezes não necessariamente consegue fazer um ovo chocar, né? E, sabe, então ela trocou muito um pássaro na mão do que dois, sabe, por dois voando, sabe? E no carro, ou nem dois voando, é a possibilidade de ter dois voando, entendeu? Porque sim, mesmo que choquem ainda, né? Vamos dizer que ele consiga chocar os ovos. Quantos. Ainda tem que se esconder por não sei quanto tempo até esses dragões terem. Saírem. Ficarem grandes. E uma coisa, quem vai montar esses dragões, né? Tem que ter né, os pimpolhos, mais quantos anos até esses pimpolhos crescer, né? E ver se os dragões vão aceitar os pimpolhos, né? Como seus montadores, que podem não aceitar também, né? Assim como, né, aquela Baela, né, filha lá do Daemon, tinha os dragões lá no poço dos dragões que não aceitaram ela, né? Por algum motivo. Então não necessariamente o cara vai fazer filho nela e os filhos vão já necessariamente ser aceitos por esses dragões que sairiam desses ovos ainda. Então, tipo. Cara, poderia dizer, mas ela não sabe disso, né? E que ela diz, eu não sei os negócios dos dragões, né? O The Way of the Dragons, não sei o que, nos meios. Então. Talvez, tipo, não, eu tô jogando porque eu tenho mais informação que ela de como a coisa funciona. E ela acha que. Mas ela sabe que mesmo assim que na cabeça dela assim, não, qualquer filho que o cara me fizer, o dragão vai aceitar, só porque é Targaryen. Mesmo que fosse, entendeu? Ainda tem. E mesmo que ela achasse, não, ele sabe com certeza um jeito de chocar o ovo. Ele sabe fazer e todos os ovos vão chocar porque ele sabe como fazer. Mesmo que fosse, vamos dizer que fosse isso, igual quanto tempo até fazer 5 filhos nela, né? Quantos ovos era? Era os 5. Tem que fazer 5 filhos nela, né? 5, filhos e filhas, né? 5 crianças, as 5 nascer viva, tudo, né? Tem toda aquela coisa, né? Mortalidade infantil, isso ela sabe que existe. Né? Até, né? Ela e os dragões estarem, sabe? Quanto tempo ela. Isso eles têm que ficar escondidos, né? Sem ser achados por ninguém, né? Então, né? Isso, durante todo esse tempo, o lado que teria vencido a guerra, ainda também os dragões poderiam estar botando ovo ali, e o Rhaenyra, os outros tendo filho também, e aumentando o número de dragões e montadores de dragões, sabe? Então, é besta.
Entendeu? É besta. Objetivamente besta. Algo besta também, tipo, os caras. Agora que a guria tem um dragão, os caras chegaram nela sabe? Ela não tacou o dragão em cima dos caras, ela foi. E a Lady, essa aqui, não tem. Pegou e tratou ela assim como se estivesse tratando um indigente. Tipo, o que que impede ela de só na desforre, na maldade, assim, só na. Sabe, se der a louca na Chapeuzinho, pegar o Chip Stealer e tacar fogo em tudo isso aqui, meu? E pegar e voar pra Essos ou pra qualquer outro lugar, sabe? Se esconder, sabe? Tipo, vai que desce a louca, sabe? Tipo, que ela tá contando que a outra vai ter um. Eu não teria. Eu não sei se essa cena vai servir pra alguma coisa, porque tecnicamente, se não servir pra alguma coisa pra avançar, já ficou só pra encher uma linguiça, entendeu? Tipo. E ela foi atrás da Moondancer, né? Da irmã dela, mas não. E a irmã dela não viu, sabe? Tipo, como é que conseguiu, assim, bancar a ninja, sabe? Tipo, pessoas de um vilarejo viram ela e o dragão, mas a irmã dela não viu ela e o dragão, sabe? Tipo, como assim, né? Legal que tava. Todo o foreshadow que tava tendo era essa aqui se ficar com o irmão desse cara, né? Pelos diálogos que tava tendo, assim, sabe? Agora do nada ela pega, dá duas palavrinhas com esse aqui e já se enfrenta, sabe? Eu fiquei assim, ué, né? Cara, no livro, de fato, ela se casa com esse cara, sabe? Mas do nada, assim, tipo, foi uma coisa assim, tipo, what the fuck, sabe? Ela, acho que nunca tinha trocado. Acho que não, tipo, não deve ter trocado muita coisa, sabe? Falado muito, mas. O irmão dele que tava se engraçando com ela, assim, sabe? Meio que dando uma cortejadinha, assim, sabe? Mas do nada, puf, sabe? Tipo, ficou meio assim, sabe? Ah, sabe? Acho que os caras tinham esquecido, sabe? Ah, daí lembra. Ah, peraí, ela tem que ficar com outro cara, mas né? Rebobina a fita e. Ah, né? Apaga e. Tá, agora vai. Sabe? Ficou meio what the fuck. Meio, ficou bem what the fuck. Pô, daí tem todo o diálogo do Ormond. O cara é bem megalomaníaco, bem maluco, sabe? Totalmente. O cara só não se. Se não for a traição dos outros lá que vão, sabe? Tipo, mas o cara não tinha como saber disso, tipo. O cara tava postando bem alto, assim, né, sabe? Como eu digo, cara, a menos que de fato, né, alguma casa lá, sabe, a Renera tá, não consegue ter ordem na casa, etc. E fosse de fato apoiar os caras, mas não tinha por que fazer isso, não com a vantagem dos dragões que a Renera tinha, entendeu? Hum. Tem uma coisa que eu esqueci, aquela coisa da Rivers lá falando, a Veigar fugiu pra te proteger, sabe? Mas a Veigar sabia. A Veigar não sabia que o cara foi ferido lá e precisava fugir pra proteger o cara, sabe? Ficou meio what the fuck. Sabe? Tipo, parece que o roteiro precisava, entendeu? O roteiro precisa que o bicho fuja pra não ser atacado e morto, né? Sabe? Daí, sim, porque se o Veigar ficar ali, os dragão da Renera acham e matam, né? E daí não tem o duelo dele com o Daemon, onde os dois se matam. Sabe? E o roteiro precisa que tenha, então o bicho pega e foge, porque sim, sabe? As the plot demands, então, né? Não faça perguntas. Mas assim, por que o Daeron não pega o dragão e vai embora, entendeu? Se o cara não quer ser rei, não, sabe? Acha o cara o
O Ormo também acho o Ormo num maluco, etc, etc, sabe? O cara podia pegar o dragão e cair fora, entendeu? E depois mandar um corvo, ir pra qualquer lugar ali, depois mandar um corvo pra Renera dizendo que se rende, entendeu? Por que o cara tá ali, meu? Sabe? Sabe? Putz, que peril, né? Quer falar inglês, né? É, pô, é brabo, sabe? Tipo, que roteiro. Uma coisa se o cara não tivesse o dragão, entendeu? Mas tem, sabe? Ele podia subir no dragão e tchau, né? Então é idiota, cara. É idiota, 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 idiota. Ou esse cara podia pegar e desafiar o cara pra um duelo e matar o cara, sabe? Também, sei lá, vai. Sabe? Só porque o roteiro precisa aqui. Não sei se no livro isso tá melhor explicado, tá melhor fundamentado, mas o jeito que tá na série, tá besta, cara. Tá besta. Me desculpe, me desculpe. Cara, sério, isso é resposta que se dê, tipo, ó, meu, uma das gurias foi levada porque não tem mais as polícias ali pra nela, assim, tipo, eu vou acender uma vela pra ela próximo, sabe? Isso é resposta, cara. Puxa, que nem uma ego, né? Ninguém daria uma resposta dessa, né? Tipo, por que não diz eu vou mandar né, os Valarion ficar lá, né? Pra patrulhar no lugar, sabe? Tipo. Pois é, aí agora que ela vai se cortar no trono, né? Não antes, né? Antes até deu a entender que teve aquela que ela menstruou e dava a entender que ela. Não, pois é, o Aegon se cortou do jeito. O Aegon se deitava, assim, então, né, e não se cortou, ela ali vai pegar se cortar, sabe? E também ninguém vai ver que ela se cortou, sabe? Pra dizer que o trono rejeitou ela, assim, só ela que se deu conta que ela se cortou. Porque no livro é mencionado, sabe? Ó, que ela se cortou e as pessoas entenderam como um sinal de que o trono a rejeitou. Sabe? Aqui só ela viu, né? Impressionante. É, pois é, ela fazendo, ouvindo as petições, ela parece ser pior do que o Aegon, cara. Me desculpa. As poucas cenas que apareceu o Aegon. Acho que apareceu acho que só uma cena do Aegon fazendo isso, né? Uma ou duas, eu acho também. Mas ela consegue ser pior, eu acho. Isso é coisa que se diga, né? E daí depois, quando o maçom ali reclama, fala, né? Daí ela diz, não, eu mandei homens dos né? Eu pedi pelos homens dos Valarion, não sei o que, sabe? Por que ela não disse isso pra irmã aí, pra freira, né, do bagulho? Tipo, em vez de só de. Agora que ela diz algo que ela já devia ter dito, né? E já não tinha homens Valarion na cidade, ela já não devia, já não devia já distribuir eles aí na cidade pra patrulhar, sabe? Tipo, Preciano, né? Tipo, eu achei um pouco forçado o fanatismo do cara, porque quando era diz, tem um rei nos esperando atrás dessas. Cara, eles já tinham um rei na figura do Aegon, e o cara não governava maravilhoso. Uma coisa assim de pá, né? O Aegon governava. O Aegon, por ter a Pi, né? Governava maravilhosamente bem, e a Rhaenyra tá governando muito mal, sabe? Tipo, não, entrou uma pepeca maligna aqui na cidade, então a vida foi de mal a pior só por causa disso, sabe? Então esses fanáticos querem tirar ela, sabe? Mas não é o caso, entendeu? Sabe? Ficou meio estranho, ficou forçado, entendeu? Entendeu? Tipo, a motivação, pelo menos do jeito que esse cara falou, assim, sabe?
Tá fazendo só pela promessa de um Havel. Só pra dizer, ah, não, esse é um culto misógino maluco, sabe? Tipo, não pode ter pepeca no trono de jeito nenhum, sabe? Cara, mesmo pra uma Idade Média é forçado, sabe? Minha opinião, sabe? Daí tem a parte que eu falei, né? A enorme coincidência de roteiro, né? Porque cidade enorme, 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 e por que o roteiro precisa, por assim dizer, os dois se chocam, né? Só pra ter o Damon dando uma humilhadinha no cara, né, em público, né? Pra fazer o cara ficar mais desgostoso com a situação, né? Que forçado, né? Quando eu digo, se fosse uma cidadezinha pequenininha, tudo bem, né? Mas o tamanho da cidade. Daí tem a cena que os caras, né? Comitiva falsa ali, que é os assassinos que a Helena mandou. Que por sinal mesmo pegos de surpresa ali pelo. Vamos ver, os caras lutaram mal, né? Muito mal. Acho que se eu acho que bobear eu tinha adorado um pouquinho melhor. Lutado melhor com aqueles caras, sério, pra ser assassinos, assim, os caras. Acho que eles não mataram um guarda do recinto ali, dos. Sabe? Do Ormond ali. Sim, o Ormond era um que nem se meteu a fazer nada, ele ficou ali atrás da mesa ali, isso, né? E ainda assim, os caras. Quem lutou foi o outro, né? O cara moreno ali, que. O Gwen e um outro cara, assim. E é. Sim, o Daeron e o Ormond não lutaram, né? E ainda assim os assassinos foram aniquilados, assim, tipo. Assim, pô, né? Não se fazem mais assassinos como antigamente. E o Ormond deu aquela vomitada. Eu não sei se foi pelo cheiro ou só pra ouvir o sangue ali, sabe? O cara vomitou um monte, assim, sabe? Eu até entendo, a mulher passou por, né, deve ter passado, pelo que eu entendi, né, passou por um inferno, né, foi, né, foi pra não ralar o vídeo no YouTube. Mas, pô, quase que também bota o marido pra morrer aí, se é descoberto, né. Pô, eu não sei se ela podia ter ficado em Porto Real, porque eu não sei se, né, pra comida e dinheiro, né, porque se tivesse ficado lá também não tinha passado pelo que passou, mas não sei se ela tinha como ganhar vida lá pra comer, né. Porque tava com fome e tudo mais, né, você tava morrendo de fome na época. Ah, mas também ela sabe, ela já um dia de antemão também sabia que, né, ia correr o risco de ir andando pra chegar aí, né? Podia ter até morrido, né? Sido morta, ser capturada e vendida como. Bom, acho que a escravidão aí é ilegal, mas, né? Ninguém, nem todo mundo segue a lei, né? Supõe. Então, se. Eu acho que o lugar da teria talvez ficado. Bom, não sei, né? Mas, pois ela podia ter dito, ah, pera aí, se vai me levar, quem sabe leva o resto da família junto, né? Não sei se não consegue esconder mais gente na carroça aí, ó. Mas, e vamos combinar, meu. Muito cara na posição dele. Mas mostra que o cara não é filha da Pi, né? Porque se um cara é filha da Pi, podia simplesmente tacar o fuck you pra mulher e achar, agora que eu sou eu, né? Sou um cavaleiro, né, e não só um cavaleiro comum, um cavaleiro de dragão, etc. Eu posso conseguir uma mulher muito melhor do que essa daqui, né? Mais bonita e ele podia, tipo, não, tá, dane-se, né? Mas não, ele ainda quer a mulher dele. Pra ver como um cara, né? Até estranho um cara desses, né? Com tal honra e tudo lá, virar a casaca, né? Tu esperaria isso de um cara que, sabe?
de fato, ah, agora eu mereço mais, sabe? Eu só quero ver como é que eles vão botar essa traição aí, né? O outro até vai, sabe? Porque o outro eles já estão botando o Damon, né? E o cara ser humilhado a estar com pau e desgostoso pela. Aquilo aí, ah, minha vida não melhorou, foi idiota, né? Porque melhorou um monte, né? Apesar das humilhações aí que andou sofrendo, sabe? Mas tudo bem, né? Tudo bem, né? Eu digo, ah, o roteiro precisa que aconteça e então vai acontecer, né? Vai acontecer do jeito mais idiota e forçado possível. Bom, daí tem a cena da Alicent fala sobre o que ela viu o bordado da Helena. A ideia da Rhaenyra até que não é tão ruim, né? Porque já, só que, cara, tem que mandar uma espada que seja boa o suficiente pra derrotar o Aegon, né? Porque o Aegon não é. O Aegon não, o Aemon, né? Ah, por sinal, alguém que ele confia, às vezes nem precisa ser uma espada. Faz a mulher levar uma comida, alguma coisa, uma bebida, né? Com veneno e já mata o cara, né? Ah, que meu filho trouxe aqui uma coisinha pra ti, né? Por sinal, né? Ela já podia ter combinado do. Nem sei se eu já não tinha falado isso, né? A Alicent de ter envenenado o cara, né? Teria se facilitado tudo, em vez de só fazer toda aquela de convencer ele aí pra Harrenhal, né? Ter dado ali uma taça de vinho, uma comida, uma coisa assim que tá com veneno. E ele morrer, né? Pronto. Né? Que já que era pra convencer ele pra ir pra uma armadilha onde ele ia ser morto, podia pegar de matar ele. Ela fala, então tu mesmo mata e faz sendo uma morte sem dor, por assim dizer, né? Tecnicamente seria muito mais não dor o cara morrer com um veneno, sabe? Não tão agressivo, por assim dizer, do que morrer numa luta de dragão, ali onde ele poder, né? Queimado e etc, sabe? Eu não vejo a Alicent recusando isso necessariamente. Ainda mais se ela tá topando isso aí agora, sabe? Cara, se bem, cara, agora ela tá topando por causa. É, pode dizer, ah, mas agora ela tá topando porque não tem muita escolha com a da Helena, mas, né? Talvez topasse. Mas uma coisa, nem foi nem sugerido, entendeu? Não foi sugerido antes e não foi sugerido agora. Um veneno, alguma coisa assim, né? Pra tu ver como é besta o bagulho, né? Como é mal escrito. Que além de fazer as mudanças ainda fazem pouco sentido, assim, considerando, né? Eu achei meio estranho que aquele cara que atacou o Corlys e os homens dele parece ser aquele cara. Ou eu tô muito. Parece aquele cara que trabalha lá pro Ormond, né? Mas eles não estão há uns dias ali de Tumberton, né? O Corlys tá tão perto de Tumberton. O cara saiu de Tumberton e passou não sei quantos dias, por coincidência, achou o Corlys no meio da floresta e já foi atacar o cara. Ou ele sabia que o Corlys estava lá e foi ordenado atacar, sabe? Ficou meio estranho com ele, né? E o Corlys vai ser capturado ou vai ser morto, tipo. Porque o Corlys não é pra morrer ali, entendeu? Ele até morre. Nem lembro quando, porque ele morre. Quando ele morre, mas não. Não é assim que ele morre. Isso eu tenho certeza. Então vamos ver o que vai sair disso aí, né? Já deu quase mais de uma hora de episódio de análise. Eu daria uma nota. Vou dar uma nota 6. Acho que você tá muito. Eu vou dar uma nota 5. Porque eu digo, muita coisa podia ter ser melhor. Tá? Muita coisa podia estar melhor.
E sem grande dificuldade, entendeu? Mesmo, eu digo, mesmo as coisas que estão igual ao livro, eles podiam melhorar um pouco, sabe? Ou já, como eu digo, já que os caras mudaram, então. Sabe? Tipo, as partes parece que são bestas, eles deixaram, sabe? Só pra daí dizer, viu, estamos fazendo igual, sabe? Sabe? Ou fizeram, tipo, fizeram igual, mas de um jeito que talvez no livro esteja mais com sentido, sabe? Esteja mais, mas aí no jeito que botaram na série ficou idiota, sabe? Como eu digo, aquela cara que talvez no livro os caras não tá. O Criston pegou e desafiou os caras pra um duelo, mas os caras não falaram sobre morrer com as lâminas na mão e etc, sabe? De um jeito de honra e coisa assim, sabe? E eles mesmos deram a ordem pra tacar a flecha nele, em vez de falar de honra, de morrer com a lâmina na mão, e a mulher lá no outro canto pegar e tacar a flecha no cara porque sim, sabe? Sem ninguém mandar, sabe? Do jeito que foi feito na série foi idiota, né? Talvez no livro a mesma coisa tenha sido feita de um modo mais coerente, sabe? Então, tipo, mesmo quando querem copiar o livro, eu suspeito que estejam fazendo meh, sabe? Então, cara, não tem como dar uma nota muito alta pra isso aí, não. Fora o resto, né? Porque a minha vida. Não posso dizer que a minha vida foi melhorada, sabe? Tipo, como assim, meu? Como assim? Sabe? Tipo, cama melhor, comida melhor, quantidade de comida melhor, higiene melhor, sabe? Tipo, né? Vamos combinar, né? Ele sempre tem que ser. Em vez de. Ele tem que ficar atrelado às amizades das pessoas que ele conhece lá da taverna, tá? Ele não tenta fazer nenhuma amizade, conexões com pessoas novas, sabe? Da nobreza, da gente mais altos. Agora que ele tem acesso a essas pessoas, sabe? E por sinal, essas pessoas deveriam estar querendo se chegar nele. Afinal, pô, o cara tem literalmente um cavaleiro com um dragão. Devia de ter um monte de gente querendo puxar o saco dele, entendeu? Vamos combinar, isso já é uma coisa besta, entendeu? Ele devia de talvez nem querer, sabe? Devia de ter outros cavaleiros, outros soldados, devia ter um monte de gente puxando o saco do cara. E capaz de não querer nem ter tempo ou lembrar dos outros, por assim dizer, sabe? Ou dar entendendo, tipo assim, não, eu só tenho os outros ali pra passar o tempo e pra mostrar o meu dragão e pra contar a história. Não, agora ele tem um monte de outros caras puxando saco ainda. Mesmo por dizer, não, mas os caras já gostavam dele, sabe, desde sempre, né? Antes dele. Sim, ok. Não tô dizendo que, né? Ele não deve. A personagem. Mas é que ele dá. A série mostra assim, tipo, não, é 8 ou 80. Se ele não tiver aqueles amigos lá das antigas, ele não tem ninguém, sabe? Mas não seria. Mesmo que os outros, os novos, fossem tudo uns falsos filhos da Pi, né? Que não estão nem aí pra ele, só querem tirar vantagem do status que ele conseguiu. Eles ainda estariam ali, sabe? Não é que o cara estaria sozinho. Como a série deu a entender, sabe? Já teria até, como eu digo, né? Mulheres. Como vai ter um monte de mulher interessada, sabe? Eu teria muito mais mulheres se tivesse o castelo. Mas o cara, de fato, o cara já estaria com mulheres interessadas ali, sabe? Principalmente depois que chegou em Kingsland com um dragão e virou cavaleiro. Sabe? Bom, então é isso aí. Deem like, compartilhem, se inscrevam se não gostar, pode dar o like, tá ao seu direito, não diga por quê. Se puder ajudar o canal com qualquer coisa, tem os links aí na descrição. É isso aí.